Para a gente fazer o recheio da nossa coxinha artesanal para o kit festa, você vai precisar do peito de frango já cozido e levemente desfiado. Este peito de frango eu cozinhei com 8 gramas de colorau e cozinhei com um tablete de 10 gramas de caldo de galinha. Tá? O peito de frango aqui, quando eu cozinhei, ele tinha 1 quilo e era um peito de frango que a gente chama de peito sujo, né? Que ele tem osso, ele tem pele. Quando você está fazendo para fast food, ou quando você está fazendo para lanchonete, ou quando você está fazendo para delivery, é interessante você utilizar o peito de frango em filé já limpo, sem osso e sem pele. Quando a gente está fazendo para kit festa, uma coisa mais personalizada para o seu cliente, eu indico que você use o peito de frango com pele e com osso, porque ele tem mais sabor, ele vai soltar mais sabor na água e a gente vai usar essa água para fazer a massa da coxinha. E agora, para a gente temperar o recheio, a gente vai precisar aqui então do peito do frango. Tem aqui mais 8 gramas de colorau para a gente dar uma cor para o peito de frango. Ele está levemente vermelho, ele não está 100% branco, mas ainda está feio para a gente fazer a nossa coxinha. Tá? Ele está muito branco ainda para fazer a coxinha. A coxinha artesanal ela precisa de uma carga de cor um pouco mais forte. E para isso a gente vai usar o colorau. O colorau ele não vai interferir tanto no sabor da carne, do frango, mas ele vai pintar, deixar esse frango bem laranja, bem bonito. Então, 8 gramas aqui de colorau. Aqui eu tenho 10 gramas de caldo de galinha para 570 gramas de frango. Tenho aqui 2 gramas de pimenta do reino e 10 gramas de sal refinado. Tenho aqui também 100 gramas de cebola triturada. Eu passei no processador de alimentos, porque aí depois, na hora que a gente refogar, ela vai dar uma sumida. Porque tem cliente que não gosta do sabor da cebola, só que a cebola ela tem bastante sabor, ela vai temperar bem o nosso frango. Então é bastante interessante você usar a cebola, tritura ela para ela sumir depois na hora de refogar. E para dar uma cor e um tempero de fundo, e para perfumar o recheio, eu estou usando aqui 1 grama de salsinha, você pode usar um pouco mais, salsinha picada, e 1 grama de orégano em pó. Então esses são os ingredientes para a gente temperar o recheio da coxinha artesanal para o nosso kit festa. Então aqui a gente vai começar a preparar o recheio da coxinha. Eu tenho aqui uma frigideira bem grande. Vou entrar com um óleo de soja. Vou entrar com a cebola triturada. Agora que a gente vai refogar essa cebola, para que ela murche, ela comece a desaparecer e para que ela solte bastante do seu sabor. Para depois a gente entrar com o frango aqui. Aí eu já vou entrar com o colorau. Vou refogar bem esse colorau com a cebola, para ele ir soltando a tinta dele. Eu estou refogando aqui em fogo médio. Vou entrar com um pouquinho de água, só o fundinho. Só um fundinho de água. Para ajudar a soltar toda a cor do colorau. Vou colocar aqui o caldo de galinha, vou amassar ele. Um pouco mais de água. Vai colocando a água aos poucos, porque não pode ficar aguado sem recheio, tá? Sal e pimenta. Então a gente vai temperando o fundo da panela para depois a gente entrar com o frango. Aí o frango ele vai absorver todo esse sabor aqui de fundo. Basicamente o que a gente faz é temperar a panela. Um pouco mais de água. Sempre colocando bem pouquinho. A gente não pode desandar aqui de água. Agora eu venho com o frango. E agora a gente vai mexer o frango com todos esses temperos que a gente colocou aqui. Vou regar aos poucos com água. Vou hidratar o recheio aos poucos. Se eu errar aqui na água, aí o recheio fica aguado e depois a gente tem problema para modelar. Refoguei bem o frango, ele conseguiu
extrair bem todo o tempero que a gente tinha colocado no fundo da panela. Todo aquele tempero foi transferido para a carne. E agora a gente vem com o orégano e com a salsinha. O orégano e a salsinha vai trazer uma cor bonita, esse verde bonito. Vai perfumar a nossa carne. Desliguei o fogo. Está bem temperado. É muito importante que o recheio ele não fique aguado, porque se ele ficar aguado, você vai ter sérios problemas depois na hora de modelar a coxinha. O que a gente vai fazer agora aqui é levar esse recheio para um outro recipiente, para outro prato, deixar ele descansar, esfriar bem, para depois a gente modelar as coxinhas, tá? Então você sempre começa fazendo os recheios para que dê tempo dos recheios descansar e esfriar, e depois você faz a massa. Bom, agora eu vou compartilhar com você os ingredientes para a gente fazer a nossa massa da coxinha artesanal para o Kit Festa. Só ressaltando que essa massa ela vai ser exclusiva para coxinha. Não dá para você usar essa mesma massa para fazer outro sabor de salgado, porque a massa ela vai ficar com bastante característica, com bastante sabor do frango. Então é uma massa exclusiva para sua coxinha, mas a gente está fazendo um produto personalizado, um produto bastante artesanal. Então é muito importante você dar essa diferenciação nas massas. Nós vamos precisar do líquido de cozimento do frango, ok? O meu frango ele foi cozido com 10 gramas, 1 kg de peito de frango, 10 gramas de caldo de galinha e 8 gramas de colorau. Só isso. Então este líquido aqui ele é basicamente água, colorau, caldo de galinha e obviamente todo o sabor e a gordura que soltou do frango. Estou fazendo aqui meia receita. A gente também vai precisar de leite integral, óleo de soja, caldo de galinha, margarina, sal e, por fim, a farinha de trigo. Este vídeo que você está assistindo é uma das centenas de aulas que você encontra dentro da Escola de Ana na Cozinha. Uma escola que ensina as pessoas a fazerem produtos de comida para vender, para comercializar. Eu estou deixando a receita no link da descrição. Você vai lá, conhece a escola e você pega a receita gratuitamente para você fazer aí na sua casa. Bom, então vamos começar a preparar a massa da coxinha. Você vai precisar aí de um caldeirão alto, tá? De preferência antiaderente. Você vai colocar na maior boca do fogão e vai colocar o fogo bem alto. Todos esses detalhes são importantes para sua massa não ficar mole, tá? Então, fogo alto, maior boca do fogão. Vou entrar aqui com o caldo de cozimento do frango. Vou entrar com o leite. Óleo de soja. Margarina, sal e caldo de galinha. E agora a gente vai ferver todos esses itens. Quando ele levantar a fervura, aí a gente vai entrar com a farinha de trigo toda de uma vez. O líquido ferveu, é importante você trabalhar no caldeirão grande, obviamente para o leite não subir e não sujar todo o seu fogão, tá? Então a gente vai entrar com a farinha de trigo toda de uma vez, a gente vai mexer até formar uma grande massa aqui, uma bola, e ela vai começar a soltar do fundo da panela. Vamos mexer. Fogo alto sempre, fogo alto. Fogo baixo, você vai ter problemas aí, que a massa vai ficar mole. Ó, minha massa já soltou bem do fundo da panela. E agora a gente desliga o fogo. E a gente leva para uma bancada para sovar ela e deixar ela bem lisinha. Coloquei minha massa numa bancada. É muito importante que essa sua bancada seja de mármore ou de metal, de inox. Se você colocar na madeira, vai grudar tudo na madeira. Se você colocar no plástico, vai grudar no plástico. Então é importante que seja numa superfície de metal.
Então agora que a gente vai deixar essa massa descansar para esfriar um pouco, tirar todo esse vapor, para a gente conseguir colocar a mão nela. E aí nós vamos sovar ela, deixar ela um pouco mais lisa para a gente modelar os nossos salgados. Minha massa está um pouco mais fria, ainda está bem quente, mas já dá para segurar nela. E aqui basicamente eu vou sovar ela rapidinho, não precisa ficar sovando porque não é uma massa de pão, não é uma massa fermentada. Eu só vou sovar para ela ficar um pouco mais lisa e ficar um pouco mais bonita, tá? Então aqui eu vou levar para frente e para trás. Sovei aqui por 2 minutinhos, ela já ficou mais lisinha. Não há necessidade de ficar sovando tanto também, depois a gente vai modelar e vai acabar empanando o salgado, tá? Então você perceba que ó, ela não gruda, tá? Não há necessidade de você passar nada na superfície, nem óleo, nem farinha, absolutamente nada, desde que você trabalhe com a superfície correta. Agora que a gente vai começar a modelar as coxinhas, eu vou precisar aqui de uma balança. Eu já tenho aqui o meu recheio pronto. Veja só como é que ele ficou bonito, bem laranja. Já está gelado na temperatura ambiente. Não deixa ele gelar na geladeira, porque aí ele vai formar água e aí você vai ter problema para modelar a coxinha, tá? Então deixa ele descansar em temperatura ambiente. E eu tenho aqui também a massa. Eu guardei ela num saquinho para ela não trincar. Tá? É muito importante que você guarde num saquinho. E se sobrar massa, depois que você modelar, se sobrar, você pode guardar num saquinho assim. Você guarda na geladeira, você pode usar no dia seguinte. Você sova ela de novo, que ela volta a ficar macia. Tá? Não congela a massa. Você só guarda na geladeira se sobrar massa. Guarda na geladeira. Mas não congela. O que você vai congelar é o salgado pronto, já modelado e empanado com farinha de rosca. Mas a massa você não congela. Tá? E qual que é o processo aqui? É muito simples. A gente vai pesar bolinhas de massa, pedacinhos de massa. A gente vai pesar 15 gramas de massa e 5 gramas de recheio. Aí você vai ter uma coxinha artesanal para festa. Então assim, a gente tem um ponto de partida que é 15 gramas de massa. Deu 16 gramas de massa? Tá ótimo, tá perfeito. Deu 14 gramas de massa? Tá perfeito também. Então não precisa ficar com aquela neurose de, nossa, deu 14, eu vou ficar colocando bolinhas de massa aqui até dar 15. Não precisa disso, tá? Então você tem aí uma base, uma métrica, que é 15 gramas de massa. Você pesa um pouquinho de recheio para você saber mais ou menos qual é a quantidade que você vai pegar. Né? Aqui, ó, deu 4 gramas, eu falei 5 gramas de recheio. Tá? Com essa quantidade, você já sabe que está dentro do que você espera, daquilo que você deseja. E aí você acaba não utilizando tanto a balança. Então, já tenho aqui as minhas massas pesadas, todas com 15 gramas, em média. E a gente vai pegar a massa agora. Você pode fazer um copinho, ou você pode abrir um disquinho. Quando a massa é muito pequena, assim, bolinha de 15 gramas, é complicado de você fazer o copinho. Geralmente, quando é coxinha um pouco maior, eu gosto de pegar a bolinha e fazer um furinho e formar um copinho. Tá? Aqui está muito pequenininha, então a gente vai fazer um disquinho. Vamos pegar o recheio, amassa ele, coloca no centro e a gente vai puxar a massa de todos os lados, formando uma trouxa, como se fosse uma trouxinha de roupa. Ó. E aí você vem apertando aqui a parte de cima da massa, boleia e tá pronto. Uma coxinha. E aí você vai colocando ela do lado, vai fazendo tudo isso para depois você passar na farinha de rosca. Tá, vamos fazer mais uma. Abre um disquinho. Depois, com o tempo, você pega o jeito e aí você acaba acelerando. Recheio. Puxa a massa, formando uma trouxinha. E aí você vai apertando o biquinho aqui. Boleia. Não passei nada na mão, tá? Não passei óleo, absolutamente nada na mão. É só a oleosidade da própria massa. Então você vai fazendo toda a sua produção, vai deixando elas de um lado. E aí depois que você modelou todas as coxinhas, você empana todas de uma vez e você leva para congelar em aberto
para depois fritar. É muito importante que você congele ele um pouco para depois fritar, porque a fritura fica melhor. Agora aqui sobre o empanamento, quero mostrar para você uma coisa bastante interessante. Geralmente eu empano salgado somente em água e farinha de rosca. Mas aqui eu mudei a marca da farinha de rosca e eu não gostei tanto da qualidade dessa farinha de rosca. Ela é muito fina e muito branca. Parece tá quase para uma farinha de trigo e não para uma farinha de rosca, tá? Então essa farinha de rosca que eu comprei, ela não tem tanta qualidade. Aí o que você faz? Você vai colocar um ovo na água para empanar. Tá? Então aqui eu tenho 100 gramas de água para um ovo de 50 gramas. Um ovo grande mede mais ou menos aí 50 gramas e eu tenho 100 gramas de água. Aí você bate bem o ovo para dissolver ele na água. A água vai ficar amarelinha. Aí com isso você vai passar o salgado nessa água com ovo para depois passar na farinha de rosca. Você vai encarecer um pouco mais a sua produção, mas você vai passar isso para o seu cliente, você vai conseguir diluir isso tranquilamente para o seu cliente, mas você vai ter um resultado final muito mais bonito, muito melhor. Tá? A fritura ela vai ficar com um aspecto mais douradinho. Tá? Tiro rapidinho, coloco na farinha de rosca. Passa na água com ovo rapidinho, não precisa deixar lá. Depois, com os salgados empanados, você leva eles para congelar em aberto, sem tampa, tá? Para eles congelar rápido. Não coloca um em cima do outro, deixa só forra a parte de baixo da forma. E aí você leva para congelar em aberto, porque aí depois eles fritos, congelados, eles ficam melhores. Eles ficam mais resistentes, a casca não solta, tá? Então você vai ter um resultado melhor com eles congelados. Uma coisa interessante também é que você pode congelar eles e aí você vai fritando de acordo com as encomendas. Então você tira um dia da semana para fazer uma grande produção, deixa tudo congelado e aí você tira do congelador e leva direto para a fritura, porque esse tamanho aqui de 20 gramas, né, que é 15 gramas de massa e 5 gramas de recheio, 20 gramas você consegue levar para a fritura com ele congelado, que ele vai voltar, vai ficar muito bonito para você entregar para o seu cliente. Agora eu vou fritar os salgados. É muito importante que eles estejam congelados, como eu disse para você. Aqui os meus salgados eles não estão congelados, porque eu estou gravando a aula toda de uma vez, tá? Mas congele os salgados que você vai ter um resultado melhor. Aqui eu estou usando uma fritadeira de 3 litros da Progás, tá 190 graus, frita bem forte, tá? A fritura de salgado é de 180 a 200 graus, não frita menor que isso, porque eles vão derreter, vai ficar tudo molenga, vai soltar toda a casca na fritura. Então tem que estar bem quente o óleo. Eu indico fortemente que você use uma fritadeira elétrica para fazer as suas frituras aí, tá? Numa fritadeira como essa, você consegue colocar vários salgados de uma vez, mas no caso dos salgados estarem congelados, toma muito cuidado, não coloca mais que 8, 10 salgados no máximo, tá? Eu indico para você que você frite até menos, que você frite aí uns 7 salgados por vez, porque eles vão estar congelados e quando eles entram em contato com o óleo vai cair a temperatura muito rápido. Então, como eu disse para você, se o óleo está muito frio, né, abaixo de 180 graus, o salgado ele vai dar uma derretida e vai soltar a casca. Então vai fritando aos poucos, para você não derrubar tanto a temperatura do óleo. E como você está usando uma fritadeira elétrica, ela mesma vai regulando a temperatura, ela vai entender que a temperatura caiu e ela vai aumentar a temperatura, tá? Por ser elétrica. Então eu vou colocar um pouco a mais, porque não tem perigo de eu derrubar a temperatura do meu óleo. Que elas estão em temperatura ambiente, elas estão frescas. Mas se elas estivessem congeladas, eu ia colocar menos. Colocar umas 6, 7 coxinhas só por vez. As minhas coxinhas saíram agora da fritura. É importante você colocar elas para descansar e escorrer bem o óleo. Tá? Elas ficarem bem crocantes, é muito importante você deixá-las para descansar num escorredor de fritura. Tá? Você pode investir num escorredor de fritura, que é uma forma muito parecida com um escorredor de macarrão, só que você vai investir 200, 250 reais para comprar uma forma específica para isso. Ou você pode usar um escorredor de macarrão que custa 15 reais e vai fazer o mesmo efeito. Tá? A parte mais importante depois que você faz a fritura de um salgado é você deixar ele descansar aí por 1 minuto, 2 minutos, numa forma específica para isso, ou no escorredor de macarrão, porque o ar ele vai entrar por cima e vai sair pelos furinhos aqui, tá? Então essa circulação de ar aqui vai acabar
de cozinhar bem o salgado por dentro. Vai cozinhar bem a massa, vai chegar o calor lá no recheio, principalmente se o salgado estiver congelado, e aí você vai ter uma fritura mais profissional, tá? Então é muito importante você dar esse descanso. Você aprendeu todos os processos, esse é o resultado final. Uma coxinha muito saborosa, muito bonita, que vai te dar bastante lucratividade, que seus clientes vão gostar, porque é um produto bastante artesanal, mas muito saboroso, tá? Feito com muito carinho, e o seu cliente vai perceber isso, você vai ganhar muito dinheiro com esse produto. Vou aproximar ele aqui da câmera para você ver. Olha só.